Olá, meus amigos do AgroVerdades. Hoje nós vamos ter um vídeo aqui no canal um pouco diferente do convencional. Acho que todos estão sabendo, obviamente, da tragédia que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. E eu queria dizer o seguinte: todos podem ajudar, todos devemos ajudar. Se você já ajudou, mas continue nessa rotina de tentar pensar soluções para nossos colegas, nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E hoje o que nós temos aqui no canal AgroVerdades é uma prova de que a forma como a gente pode ajudar depende muito da nossa criatividade. E foi essa criatividade que fez que o professor João Daniel, da Universidade Estadual de Maringá, junto com seu colega Clóvis Jobim e vários alunos do programa de pós-graduação em zootecnia daquela instituição, criassem e produzissem um material orientando pequenos produtores de como fazer no caso de silagens que foram inundadas e de materiais que podem ou não ser ensilados para uso no futuro. Então, assistam o vídeo, mas, acima de tudo, vamos continuar, cada um da sua forma, pensando em soluções para os nossos irmãos gaúchos. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas. Olá, pessoal, e hoje nós estamos aqui com o professor doutor João Daniel. Ele é professor da Universidade Estadual de Maringá, e hoje nós vamos falar, né, um tema que é muito atual, tá? Que é a questão de, com a ocorrência das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, muitas áreas foram inundadas e a gente sabe que muitos alimentos, no caso silagem, né, de volumosos, que talvez tenham sido impactados, né, com essas inundações. O que a gente poderia fazer, quais são os cuidados, e o professor João Daniel soltou um material que a gente vai estar disponibilizando aí para vocês também, tá? E com algumas, é um material excelente nesse momento que até a comunicação às vezes fica mais difícil de uma assistência técnica presencial, ter o material ali é de suma importância. Então, o professor João Daniel vai falar aqui para a gente um pouco, né? Ceder o tempo dele, nós tivemos que fazer uma mágica aqui para conseguir esse tempo na agenda dele. E então eu gostaria primeiro de agradecer ao professor João Daniel, tá? E passar a palavra para ele, João, e já pedir para você falar um pouquinho de você que está aí próximo do estado do Rio Grande do Sul, o que você já recebeu aí com relação ao impacto dessas enchentes nas propriedades rurais e o que o pessoal tem feito. Olá, professor Nilman. Prazer estar aqui com você. De fato, como o senhor anunciou aí, né, é um tema que a gente está vivendo atualmente, é um tema muito triste, né, que tem um impacto de imediato e de médio e longo termo na cadeia produtiva, e o estado do Rio Grande do Sul é um estado de suma importância para a produção agrícola no Brasil, e nós temos vivenciado isso no dia a dia. Como o senhor falou, a gente trabalha na área de conservação de alimentos, então vários colegas acabaram entrando em contato conosco em busca de ajuda. Em muitas propriedades, de fato, a presença da enchente, né, da inundação, acabou levando completamente o alimento embora. Os silos foram... Onde havia um silo ali não existe mais nada naquele lugar, o silo foi completamente destruído e levado pelas águas. Mas, em algumas ocasiões, pelo relato dos colegas que estão lá vivendo essa situação no dia a dia, os técnicos que acabaram conversando com a gente, em alguns casos, houve ali a inundação do silo e depois essa inundação passou, e aí surge a grande pergunta, a grande dúvida, né? Se é possível, o que fazer naquele momento? É possível ainda utilizar aquele alimento? Diante dessa escassez de alimento que
o Rio Grande do Sul vinha vivendo numa sequência aí de 3 ou 4 anos de seca e agora essa ocorrência de enchentes. Então, a maioria das propriedades elas não estavam com estoque muito grande de alimento para longo termo, todas estavam com um estoque apertado de alimentos. Então, essa situação veio de fato para agravar o cenário de estoque de alimentos. Vários produtores, antes disso mesmo acontecer, já tinham até deixado a atividade, especialmente. É uma região que contém muitos produtores, pequenos produtores de leite. A atividade de leite lá é extremamente importante. Então, esse tópico e essa conversa sobre silagem lá faz parte do dia a dia das famílias. Tá? João, no caso, por exemplo, de um silo, a água subiu, baixou e o material está lá. Nesse caso, o produtor pode utilizar? Bom, essa é a grande pergunta que a gente recebeu em diversos momentos essa pergunta no WhatsApp ou por telefone, professor Nilmo. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente instrui os colegas é fazer uma reorganização, um replanejamento do estoque de alimentos dentro da propriedade. Esse é o primeiro passo para eu poder depois tomar decisões mais acertadas. E aí, respondendo à pergunta, eu de fato preciso desse material? Aí a gente tem que passar para o segundo passo, que é o que provavelmente acontece com esse material que foi encharcado, com essas silagens que foram inundadas. Então, a primeira coisa que provavelmente vai acontecer é solubilização de nutrientes que são solúveis em água. Então, a água entrou, é como se eu deixasse aquilo de molho, como se eu estivesse fazendo uma análise laboratorial que eu lavo a amostra. Quando eu lavo a amostra, eu estou removendo nutrientes solúveis da amostra. Então, vai haver provavelmente ali uma concentração do teor de fibra. Esse material vai perder digestibilidade, que talvez nessa análise desse momento, isso talvez nem seja a consequência mais importante. Mas aí, nós temos aí uma consequência que talvez seja a mais importante, que é junto com esses nutrientes solúveis, a água vai provavelmente remover boa parte, se não todos, os ácidos, produtos de fermentação, que são eles que conservam o material quando o silo está lá estocado, quando o silo está fechado ou durante a utilização. Então, se a água remove aqueles compostos que estavam presentes ali, que eram conservantes da massa, vai haver de imediato, ou nos dias, ou nas semanas subsequentes, um aumento do risco de deterioração da silagem, ou seja, micro-organismos que estavam inibidos pela presença desses ácidos vão começar a se desenvolver e, dentre eles, micro-organismos indesejáveis que vão deteriorar a silagem. E aí, falando de micro-organismos, talvez o maior ponto a ser considerado é que essa água que acabou entrando dentro do silo, ela existe uma chance grande dela estar trazendo para dentro do silo micro-organismos patogênicos, ou seja, de forma geral é uma água contaminada. Essa água pode ter resto foi misturada, aquele lodo acabou pegando esterco, acabou pegando carcaças de animais, enfim, existe o risco aumentadíssimo de entrada de micro-organismos patogênicos dentro do silo, como Clostridium, Listeria, Enterobactérias, bacilos, ou seja, então é um cenário associativo negativo dessa perda da capacidade de conservação do material, porque os ácidos que estavam ali inibindo o crescimento dessas bactérias deterioradoras, eles vão ser removidos junto com a água que vai escoar, e ao mesmo tempo houve uma entrada de micro-organismos indesejáveis, deterioradores e possivelmente micro-organismos patogênicos para dentro do silo. Então, aí o que tem que ser pensado é que existe de fato um risco higiênico sanitário com esse alimento. Muito bem. Diante desse fato, o terceiro ponto a ser considerado então é como que eu faço para julgar se eu posso ou não alimentar essa silagem para os animais. Então,
Não é uma tarefa muito simples, não tem muita ciência por trás dessa conversa que a gente está tendo. São questões práticas que a gente acabou indicando e diz para os colegas com base em experiência prévia, com base no conhecimento global do processo de conservação da silagem. Então, se os ácidos forem removidos com a água, o que vai acabar acontecendo provavelmente? O pH da silagem tende a subir. Né? Então, essa é uma medida, na minha opinião, importantíssima que os técnicos deveriam auxiliar os produtores, as cooperativas ou quem for a monitorar esse pH dessa silagem. Por quê? O pH é um indicador, nesse caso, se os ácidos foram embora ou não, e também, caso eles não foram, mas caso a silagem entrou em processo de deterioração, o desenvolvimento desses micro-organismos também faz com que o pH suba, porque eles consomem os ácidos, principalmente o ácido lático, que estava presente ali na silagem antes do problema. Então, monitorar o pH é um indicativo importantíssimo. Um outro indicador importantíssimo é monitorar a temperatura, porque quando a silagem começa a deteriorar, a temperatura tende a subir. Isso eu posso fazer facilmente com um termômetro, e no caso do pH eu posso fazer um extrato aquoso facilmente e depois medir esse pH com um pH-metro portátil. Muitas fazendas têm isso para monitorar pH de urina das vacas no pré-parto. Então não é uma tarefa assim tão impossível de ser feita. Claro, se tiver a presença do técnico ali auxiliando, acho que facilita bastante, principalmente nas pequenas fazendas. Agora, outros aspectos práticos que podem ser olhados também, professor Niman, primeiro, sentir o cheiro dessa silagem. Compara o cheiro dessa silagem com o cheiro de uma silagem bem preservada. Se eu tiver chance, se eu tiver um outro silo que não foi acometido, isso já me dá uma ideia se essa silagem tá boa ou não. Outro aspecto que eu posso olhar é a textura da silagem. Então, se essa silagem foi muito contaminada com solo, com lodo, a textura da silagem, eu vou sentir aquele aspecto arenoso na mão quando eu pego essa amostra de alimento. E isso, de fato, se a silagem teve uma carga alta de lodo de solo entrando, é óbvio que o risco de ter entrado micro-organismo indesejável ali, principalmente Clostridium, é altíssimo. O que mais? Desculpa, pode falar, professor? Professor, eu acho que assim, apenas aqui, como diz o outro, a gente não tem uma ciência, né, tratando disso que a gente possa falar especificamente, mas no Sul, o pessoal tem a tecnologia de produção de silagem no Sul, ela é muito bem desenvolvida, o pessoal tem silagem de muito boa qualidade. Então, eu imagino, primeiro, né, com o odor, muitas pessoas já têm isso, assim, meio que já tem uma boa experiência, mesmo que ele não tenha uma que tenha escapado ali pelo comparar, eu acho que ele já teria uma noção boa são produtores com muita experiência, né, nessa área. Mas eu estava pensando aqui, se esse material tiver entrado água, e como eles têm um controle muito bom de matéria seca antes da ensilagem, né? Antes do corte, eles fazem esse controle. O teor de matéria seca da silagem também, que também pode ser feito rapidamente com micro-ondas, air fryer, também pode ser um indicativo ou talvez não? Com certeza. Que assim, o fato de ter entrado a água lá não é certeza que a silagem vai acabar deteriorando, porque isso vai depender da qualidade higiênica dessa água e por quanto tempo essa água ficou em contato com a silagem, né? Então, a gente não sabe de fato qual vai ser o curso na sequência desse produto, né? Se eu tiver uma silagem, por exemplo, que estava muito bem compactada, um silo muito bem fechado, e a água entrou ali por um período pequeno, talvez não acometeu o silo completamente, o silo não foi submerso, ou seja, só entrou numa parte, talvez isso não tenha causado um dano tão extenso nessa silagem, né? Uma coisa que eu tenho visto, né, nas postagens é assim, porque o pessoal eles têm uma emergência também de muitas áreas que estavam no ponto de ser colhida para ensilar, e as pessoas estão tirando isso com rapidez, porque perderam material e eles precisam, no Sul, das culturas de inverno, eles precisam de plantar
com rapidez as culturas de inverno, que talvez venha a ser, no momento, a principal válvula de escape aí para o pessoal. E esse material, uma área de milho que a água subiu lá, ficou um dia lá dentro e depois a água baixou. Eu já sei que a gente não tem nada assim definitivo e comprovado, mas qual que seria a expectativa da gente de colher esse material, ensilar e ter algum problema ou não? Bom, professor, isso eu acabei não comentando nisso no início da minha fala, mas essa ocorrência de inundações no hemisfério norte, isso não é algo novo, né? Eles já passaram diversas vezes por isso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A gente, inclusive, tem um trabalho que o professor Lee Min-kang conduziu há uns anos atrás, exatamente ensilando o milho que foi acometido por uma enchente, né, de um tornado, se eu não me engano, que passou lá. E o que acontece é que essa inundação vai fazer com que, de novo, essa planta ela fique mais contaminada com solo, né? Ela vai ficar mais suja, mais contaminada com solo. E um segundo ponto que pode acontecer é que se a planta estiver exatamente no ponto de ser cortada, vai haver um atraso na colheita, né? Então essa planta vai acabar passando um pouco do ponto. Então, do ponto de vista higiênico, uma dica seria fazer um corte um pouco mais alto dessa planta, porque a parte mais baixa dela tende a ser mais contaminada com solo. Essa seria uma primeira dica. A segunda dica é executar todos os processos que a gente precisa, como picagem adequada, compactação adequada, vedação o melhor possível. É sempre necessário fazer isso, mas nesse caso é mais essencial ainda, porque a gente está num alimento de risco. Então, se possível, usar um inoculante ou um aditivo químico que ajude a conservar essa silagem. Então, fazer isso bem feito me permite usar esse material. E se o material tiver já passando do ponto mais seco, tomar cuidado com o tamanho de partícula. Então, monitorar isso usando peneiras da Penn State para ter um material bem processado. Monitorar processamento de grão, se o grão tiver já mais seco, mais duro, então caprichar nessa questão do processamento de grãos. Enfim, são aspectos importantíssimos que alteram a qualidade do produto no final. Então, são essas as recomendações. É possível conservar esse material, né? No trabalho lá do professor Kang, que é o único que eu conheço que fez isso, a fermentação mais ou menos aconteceu de forma normal, mas tendo esses cuidados aí que eu citei anteriormente. Eu já tô aprendendo aqui. Depois você me manda aí esse paper aí para a gente poder dar uma lida e repassar para os colegas também aqui, que eu tenho certeza que essa dúvida aí vai ter muita gente aí com essa mesma dúvida. João, dentro dessa, eu acho que essa dica que você colocou aí de colher, tentar hoje, né, com as automotrizes aí, você consegue regular bem a altura de colheita, processamento. Eu acho que tudo isso são ferramentas tecnologias mais modernas que vão nos ajudar, né? Então, eu gostaria que a gente fechasse aqui, então, das dicas primeiro que você falou: monitorar pH, temperatura e talvez matéria seca, né? Isso que seria de início. Com relação a colher esse material, já tem trabalho científico mostrando que é possível, mas que você recomenda, então, aí esses cuidados, né? E, João, tem mais alguma, dentro dessa questão aí de conservação da silagem, tem mais alguma observação, mais algum conselho? E depois, se você tiver algum material, o seu material que você escreveu, que assim, eu acho que foi
a gente fala, como é que as pessoas estão contribuindo para ajudar lá as pessoas impactadas? João, eu sinceramente eu vi seu material e eu tenho que te parabenizar, porque foi uma das coisas mais assim, que sai de dentro da universidade, mostrando que a gente pode ajudar, tá? Então você foi muito feliz. Eu queria te parabenizar, parabenizar a sua instituição, porque esse material que você fez mostra primeiro uma preocupação grande com o sistema produtivo e a sacada de você buscar, né, aquilo que está afligindo ali os nossos colegas que estão lá no front, né, e que às vezes não conseguem ir atrás de literatura e às vezes nem parar. São tantos problemas que a pessoa não consegue nem parar para pensar em solução. Então, eu queria te dar aqui, de antemão, os parabéns pela sua iniciativa e de você, nesse momento, conseguir lembrar e que tem essas pessoas passando por essa dificuldade. E eu queria, se você tiver mais alguma observação, alguma coisa que valha, que você acha que pode ajudar o produtor, que você colocasse aqui para a gente. Bom, professor, eu queria destacar também, agradeço o seu comentário, né? Mas é um trabalho que não é exclusivamente meu, a gente fez em conjunto com os alunos da pós-graduação, em conjunto também com o meu parceiro de pesquisa lá, o professor Clóvis, que hoje ele já está aposentado, mas a gente acaba interagindo. Então, isso não é mérito do João Daniel, é mérito de várias pessoas, e a ideia, como o senhor comentou, né, tentar trazer algo mais mastigado ali, que tivesse alguma informação útil nesse momento, que, como o senhor mesmo disse, eu tenho certeza que quem está lá no front não está nem com cabeça para ir atrás disso, né? Não sabe nem o que fazer, né? Está diante daquilo, não sabe como reagir. Então, foi exatamente essa a ideia. E a gente tem visto, né, em vários grupos aí de WhatsApp, na internet, o pessoal se mobilizando, porque muitas propriedades, de fato, não tem nem a silagem encharcada, né? Não tem nem o que avaliar, porque perderam tudo. Então, o pessoal se mobilizando para tentar transportar alimentos para lá, seja feno, seja pré-secado, seja pellets de subprodutos, enfim, algum alimento que possa ajudar. E aí, diante disso, o que a gente pensa também é que, com base naquele primeiro comentário, que é reavaliar o estoque de alimentos, é que o produtor, o técnico, enfim, quem tiver ali, tome uma decisão para tentar readequar essa alocação dos alimentos. Então, de repente, fazer dietas com menos forragem, se tiver com déficit de forragem no planejamento, incluir mais subprodutos fibrosos na dieta, se for possível, tentar comprar feno de algum lugar pré-secado, mesmo que seja fibra de baixa qualidade, porque isso me permite fazer dietas com menor inclusão de fibra, por exemplo, colocar um pellet de algum material super indigestível, de bagaço de cana, enfim, o que for possível para poder reduzir essa demanda de forragem nesse momento são ferramentas que os nutricionistas lá das empresas e os técnicos têm que tentar lançar mão, porque, de novo, nada vai ser ótimo agora, né? Eu acho que é uma questão de ponderar o que é possível para minimizar perdas econômicas, para que esses produtores possam, ao longo do tempo, se reerguerem com a ajuda que seja governamental, que seja das cooperativas, que seja da iniciativa privada. E o outro lado que eu queria destacar também é que o mais importante é que as pessoas façam tudo isso em segurança, né? A vida das pessoas é o que mais importa nesse momento. João, é um momento assim de extrema dor, né? Eu acho que não é. Eu acho assim que nós estamos aqui em Araguaína, talvez 2.500, 3.000 quilômetros de distância, né? E assim, aqui já saíram 4 carretas grandes com doações, tem mais 2 para poder sair. Eu acho que de tudo que se tem alguma coisa menos ruim nesse processo,
é essa mobilização e essa demonstração de solidariedade que o Brasil, em todas as partes, em todos os segmentos, tá? De estarem mobilizadas para, né, ajudar e tentar amenizar essa que talvez, eu estou com meus 61 anos, eu acho que foi a maior catástrofe que eu já vi, né, aqui no Brasil. A gente pode ter até tido algumas que número de mortes maiores, mas em termos de abrangência, de desabrigar e desalojar as pessoas, talvez essa tenha sido uma das maiores, não sei. O que a gente precisa é de, né, dar força aí, a gente vai tentar fazer algumas ações, né, pelos canais aqui, tem outros canais que querem, nós estamos sentando ainda para tentar ver o que a gente pode fazer para ajudar. E nesse primeiro momento muita gente vai para ajudar e depois dá uma acalmada, e talvez é nesse momento que a gente tenha que ser mais perene nessa discussão e nessas ajudas. João, muitíssimo obrigado aí por ceder o seu tempo e parabéns para você, para o meu amigo Jobim, amigo de tantas jornadas que você disse que está aí com você colaborando, né? E eu sei ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho, está aí no Paraná, mas é gaúcho lá de origem. E parabenizar toda a sua equipe, seus alunos, pelo trabalho, para a gente ver que para ajudar nessa hora tem inúmeras possibilidades, basta cada um ser criativo e ter o coração, né, voltado para resolver problemas dos nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Vou passar a palavra para você e depois a gente volta aí. Tá ok, professor. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui com você, com a sua audiência, que é pessoal muito bacana que acompanha seu canal. Eu sempre que posso tenho acompanhado as reportagens. E finalizo aqui me colocando à disposição, se algum técnico, algum colega do Rio Grande do Sul tiver alguma dúvida, que a gente possa de algum modo tentar esclarecer, tentar ajudar, a gente está à disposição no departamento. Eu tenho certeza que meus colegas do departamento de zootecnia da UEM também estão à disposição para outras áreas do agronegócio. Então, agradeço novamente a oportunidade. Bom, pessoal, então, encerrando aqui de novo, agradecendo ao professor João Daniel e dizendo que esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.